Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma técnica razoavelmente jovem, mas que pode fazer uma transformação imensa no teu dia a dia. É uma técnica simples, prática, que você vai começar a usar hoje e vai sentir a diferença na sua vida hoje. E você já deve ter ouvido falar dela, é a Ho'oponopono. É isso mesmo, Ho'oponopono, conheço, aquelas 4 frases tão conhecidas nossas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Mas você sabe o que está de trás dessas frases maravilhosas? Qual é o sentido? Qual é o motivo? Como elas funcionam? Como elas te ajudam? Você já entendeu esse mecanismo? E você sabia que hoje a ciência, a neurociência tem embasado esse estudo, tem casado, tem feito mais sentido ainda para a ciência? Pois é isso que nós vamos ver aqui agora, tá? De onde foi que surgiu? De onde foi que surgiu essa técnica? Surgiu lá no Havaí com uma guru, na verdade. O nome dela é Morna Simeona. Ela é conhecida como quem trouxe esse conhecimento para a nossa realidade. E era uma técnica muito restrita àquele país, àquele local, né? E aí, um fato muito impactante aconteceu com um dos gurus que eram discípulos de Morna Simeona, que era o doutor psiquiatra, o doutor Ihaliakaya. E aí, ele ficou muito conhecido como um psiquiatra que ele curou uma ala inteira de criminosos com problemas neurológicos, né, problemas mentais, e essa ala de pessoas que já era considerado que não tinha mais jeito nesse hospital, ele foi lá trabalhar com essas pessoas e ele, sem nunca ter atendido pessoalmente essas pessoas, ele só através dos prontuários e da técnica do Ho'oponopono, ele fazia a limpeza dessas memórias, se conectava com as memórias que estavam ali descritas deles, e aí ele fazia a limpeza e eles acreditavam que era limpo nele e na pessoa. E aí, gente, esse caso ficou muito conhecido, foi impressionante porque realmente curou todos os pacientes daquela ala. Não é algo que a gente deve, assim, avaliar, gente? Fala sério, me fala aqui se você já conhece a técnica, se você já usa. Deixa aqui teu comentário para que as pessoas saibam, pessoas que ainda não tiveram essa curiosidade de experimentar, elas saibam que realmente funciona com pessoas próximas a nós. Funciona muito bem comigo, eu amo e eu uso todos os dias. Então, contar um pouquinho da história para vocês, como foi que essa técnica chegou até nós. O escritor Joe Vitale, ele ficou sabendo dessa história e aí ele procurou o doutor Ihaliakaya. Ele procurou o doutor e ele passou um tempo com ele e começou a conversar com ele e pediu para registrar isso. E aí foi quando ele lançou o livro dele, Limite Zero, que eu aconselho vocês, que é um livro maravilhoso, que explica direitinho, explica tudo. Tem outras técnicas lá, tem outros mantras, tem a história da Morna, tem muita coisa legal. Esse livro é maravilhoso. Eu indico vocês, chama Limite Zero. Limite Zero. E aí, gente, vamos aqui a entender o que essas 4 frases têm de tão especiais, de tão importante. Porque quando eu comecei a ouvir, quando eu não tinha lido o livro, eu só sabia disso. Faz que é bom, faz que é legal, né? Mas eu gosto muito de entender o que tem por trás das coisas, né? Tenho essa mente investigativa. E aí, eu fui ler o livro e fui estudar sobre o Ho'oponopono, e realmente é muito interessante, porque ele traz autorresponsabilidade. E quando nós assumimos a responsabilidade por algo, nós também assumimos o controle de refazer aquilo ali, entendeu? A autorresponsabilidade, às vezes, ela é dolorosa, você assumir que tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade, você teve uma participação ali, você atraiu de alguma forma, é duro, gente, é muito duro. Mas também é muito libertador, porque você tem a oportunidade de você mesmo mudar, você não depende do outro, você não depende de ações de outras pessoas para poder fazer essa mudança, você só depende de você. Então isso é algo que traz, assim, também muito conforto, pelo menos para mim, tá? E hoje, gente, a neurociência fala que 95%
das nossas decisões são tomadas a nível inconsciente. 95%. E é lá no nível inconsciente que estão as nossas memórias. E é isso que o Ho'oponopono, ele tem a missão de trazer pra gente, a limpeza, a purificação dessas memórias que estão lá, que a gente nem sabe quais são, que a gente não sabe de onde veio. Pode ter sido da nossa mãe, pode ter sido da nossa avó, pode ter sido dos nossos antepassados, que foi passando de geração para geração, e nós não sabemos, mas de alguma forma ela se manifesta na nossa vida, ela traz o nosso desempenho, ela nos traz crença de incapacidade. E esse ato de autorresponsabilidade, quando eu digo eu sinto muito. E essas frases você não diz para o outro, você diz para você mesmo. Então, eu sinto muito por eu ter te colocado nessa situação. É esse sentido. Eu sinto muito, vida, eu sinto muito minha alma, meu corpo, por eu ter te colocado nessa situação. Me perdoe por isso. Eu te amo, eu não te julgo, eu te amo, eu te acolho e eu te agradeço. Eu te agradeço por quê? Eu te agradeço porque você me mostrou, através dessa pessoa, através dessa situação, através dessa dificuldade, que eu tenho essa programação, essa memória, que eu não sei de onde veio, mas eu tenho em mim, e que estava atrapalhando a minha vida, que a partir de hoje eu vou limpar, vou purificar. Então essas 4 frases, elas querem dizer isso. Eu sinto muito, me perdoe por eu te colocar nessa situação, mas eu te amo, eu te apoio, eu te acolho, você não tem culpa, são apenas as suas programações, que você não sabe nem de onde veio. E eu te agradeço por tu ter me mostrado, por tu ter trazido à tona essa realidade e eu ter a oportunidade de limpar isso em mim. Então, quando eu digo eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço, a gente está falando nesse sentido, de você para você mesmo. Não é maravilhoso? É fantástico? Eu amei, gente, eu amei conhecer a estrutura, o porquê das coisas. Eu quero desafiar você que ainda não usa o Ho'oponopono na sua vida, que você use. E que se alguma limitação que você tem, você pode colocar essa limitação no início. Tipo, se você foi uma pessoa que teve uma infância muito difícil, como eu tive uma infância de muita escassez financeira. Nós vivíamos mesmo numa situação que nós só tínhamos mesmo o que comer. A gente não tinha brinquedo, a gente não tinha luxo nenhum. Até a alimentação era um pouco restrita, né? Passamos por muita escassez. Então, todas essas memórias estão lá guardadinhas aqui, né, no meu inconsciente. Lá nos 95% das minhas decisões vem dessas memórias que eu aprendi com a minha experiência. Por isso que elas são aprendizados tão fortes, porque foi com a minha experiência. Não foi ninguém que me contou, não foi ninguém que pregou para mim uma palavra, foram as minhas experiências. Então, o meu inconsciente, ele acreditou e acredita até hoje, e ele pode estar me atrapalhando e te atrapalhando até hoje, tá certo? Então, você fala pro recurso financeiro, se você está passando problema financeiro na sua vida, você fala para ele: dinheiro, eu sinto muito por eu não acreditar que você é para mim, por eu não ter amor por você, por eu não te querer. Eu sinto muito por essas programações que me fizeram acreditar nisso, que é difícil. Me perdoe por eu inconscientemente fazer isso com você, te rejeitar. Porque quando você acha que você não merece, ou quando você acha, quando você tem aquela sensação assim, não, esse emprego é muita areia pro meu caminhãozinho, você tem crença de merecimento. Você tem crenças relacionadas ali ao dinheiro, à abundância, à abastança. E aí você pode colocar isso e de fazer o Ho'oponopono. À medida que você vai sabendo qual é, que vai se revelando no seu dia a dia, qual é a sua escassez, qual é a crença limitante, você vai fazendo isso. Então, dinheiro, eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, eu te acolho e eu te agradeço por você ter me mostrado, através dessa situação aqui de escassez que eu tô vivendo, que eu posso limpar isso na minha vida e posso voltar ao meu natural. Qual é o nosso natural, gente? Nosso natural é ser abundante, porque a Bíblia diz que Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. E Ele te fez perfeito e capaz. E aí você pode fazer também com medo.
Acolhe esse medo, reconhece que você tem esse medo, ama esse medo, ama a oportunidade que você tem de estar liberando esse medo, Se a ansiedade, preocupação excessiva com o futuro, acolhe essa ansiedade, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Porque agora eu tenho consciência de que eu tenho isso na minha vida. E por eu ter consciência de que eu tenho isso na minha vida, agora eu tenho a oportunidade de limpar. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu espero que vocês tirem muito proveito dessa técnica, que vocês comecem a utilizar. Você não precisa ter fé para conseguir algo, você só precisa fazer, dizer, pronunciar na sua cabeça. Tá num local que você não pode falar alto, você pode dizer no seu cérebro. Tá ali diante de uma situação, porque tem uma coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês também, que o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, ele fala pra gente lá no livro do Limite Zero, ele ensina assim, que quando a gente entra numa realidade de outra pessoa, por exemplo, a pessoa chega pra gente e vai conversar uma situação muito difícil que ela tá vivendo, um problema. Então aquele problema daquela pessoa que era só dela, agora é dela e seu, porque você teve acesso ao problema, você imaginou o problema, né? Lembra do vídeo que a gente gravou aqui no canal, que fala das crenças? Como é que a crença é formada, né? Você recebe uma informação, uma palavra, e aí essa palavra ela tem um significado na sua cabeça e ela gera uma memória. Isso vai gerando suas crenças e vai empilhando crenças. E quanto mais você tem acesso àquela informação novamente, mais forte vai ficando essa crença. Então nós criamos crenças, gente, no decorrer da nossa vida inteira. Então nós precisamos limpar essas crenças e essas programações a vida inteira. Além das que nós trouxemos lá do nosso passado, também temos essa construção diária, certo? Então voltando aqui, quando a pessoa ela chega pra você e compartilha com você um problema, aquele problema ela deixa de ser só daquela pessoa e agora é seu e dela. E aí ele diz pra gente, purifique essa programação em você, que automaticamente vai reprogramar nela. E essa era a técnica que ele utilizava lá no hospital psiquiátrico. Ele pegava o livro daquelas pessoas, ele estudava a história delas e ele se conectava com a história delas apenas para purificar, não para trazer aquela história para a vida dele, certo? Ele se conectava para purificar, porque agora aquela história, aquele evento, aqueles acontecimentos da vida daquela pessoa que levou ela até aqueles distúrbios mentais seríssimos, era dele também. Ele estava tendo acesso, ele estava entrando nesse problema. E agora, como ele tinha entrado nesse problema, era a autorresponsabilidade dele, era a responsabilidade dele limpar isso, limpar essa programação. E quando ele fazia essa limpeza nele, ele fazia a limpeza na pessoa que estava conectada com ele. Olha que coisa mais linda, né? Como que a gente pode ser útil também para as outras pessoas. Então é isso, se uma pessoa chegar perto de você com um problema, você pode purificar, porque você purificando em você pedindo perdão a você mesmo por você ter se colocado naquela situação, você vai estar purificando em você e vai estar purificando na pessoa. Quando você estiver numa situação embaraçosa, às vezes eu tô no trânsito e aí tenho que dar uma trancada de uma vez, né? E eu dou aquele susto. E aí eu sei que as crenças, elas, quando tem emoção, elas são formadas mais rápido. Porque existem duas formas do cérebro aprender uma coisa. Por repetição, você repete, ele aprende. Ou por impacto emocional. Então, tudo que causa um impacto emocional muito forte em você, cria-se logo um aprendizado ali. E aí, quando eu tô numa situação assim, por exemplo, muito comum de trânsito mesmo, de ter um trancado ou de um motoqueiro entrar de uma vez e a gente quase bater, eu já, na mesma hora, minha mente já me lembra, purifica isso. Aí eu faço assim, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Pra quê? Pra que aquela programação ali, ela já seja eliminada. É pra que a gente não propague, para que ela não vá pra frente. Para que limpe na minha vida e limpe naquela pessoa ali que cometeu aquele ato irresponsável. E assim você pode usar pra tudo, gente, pra tudo. E mesmo que você ache que não tem nada pra purificar, você tem muito pra purificar das suas memórias passadas. Então, purifica.
não custa nada, é de graça, é maravilhoso e a força da autorresponsabilidade, a força do perdão, a força do amor e a força da gratidão juntas, gente, é fantástico. Não precisa de fé, não precisa, somente que você faça, que você use essa ferramenta. Era esse o meu recado para vocês. Se você curtiu, se você gostou, deixa aqui o teu comentário e manda aí nos teus grupos de WhatsApp para que outras pessoas saibam, tantas pessoas que estão precisando hoje de uma ferramenta que ajude elas a se livrar de tantas coisas ruins que elas já viveram até aqui, que ainda estão vivendo, né, nesse momento que nós estamos passando. Então você pode sim ser uma ponte ali de luz, de alegria, de prazer, de trazer algo que vai ajudar essa pessoa a de alguma forma aliviar esse sofrimento e abrir novas portas, porque a gratidão, ela traz mais gratidão. Problema traz mais problema. Água corre para água, gente, os rios só correm para o mar. O problema só corre para mais problema. Entendam isso, mudem a comunicação de vocês e tenham frutos maravilhosos. Sejam gratos, porque quanto mais grato você for, mais disso vai ter na tua vida. Amém? Um beijo e até a próxima.